sucesso enriquecedor sempre ao seu lado. Neste canal, você tem a possibilidade de fazer da sua vida uma estrada de sucesso. Inscreva-se no canal para obter sempre informações sobre a prosperidade, sobre a riqueza, sobre o sucesso. Como ser criativo e enriquecer? Esse é o tema de hoje. Construindo a criatividade. Antes de desenvolver esse tema, eu gostaria de convidar todos vocês a participarem do treinamento de um retiro que ocorrerá dia 11 e 12 de fevereiro de 2017, num sítio muito agradável, que vai proporcionar benesses. Nesse treinamento, nós vamos casar com a prosperidade, com a riqueza, com a felicidade. Você vai harmonizar o seu campo vibracional. Você vai aprender a renascer novamente com outra perspectiva de vida. E a partir desse renascimento, desse casamento com a prosperidade, riqueza, alegria, você vai ter uma vida mais significativa, você vai conseguir articular melhor seus desejos, vai conseguir construir um plano de ação para conquistar os seus sonhos. Vai ser um encontro de muita grandiosidade interior. Vamos agora continuar com o nosso tema, que é como ser criativo e enriquecer. Quem quiser obter mais informações sobre o treinamento, veja a descrição do vídeo e lá você vai encontrar um ícone, um link que vai direcionar você à descrição do treinamento. A criatividade é algo fundamental no desenvolvimento da riqueza. Uma pessoa não criativa tem dificuldades em encontrar soluções para adversidades, dificuldades em elaborar algo rico, em utilizar o que você tem com sabedoria. A criatividade está relacionada também com a inteligência e com novas percepções, porque a partir do momento que você consegue trabalhar com o pouco que você tem, você pode construir um muito. Eu costumo sempre, quando trago conteúdos sobre a criatividade, lembrar da minha mãe que no momento em que uma época passamos por escassez de alimentos, né, por pouca necessidade, ela olhava para a geladeira e analisava o que tinha para desenvolver, para cozinhar. E diante do que se apresentava aos olhos dela, ela fazia coisas impressionantes. Ela deixava nossos pratos tão saborosos e gostosos que nem me passava pela cabeça que passávamos por necessidades naquela época, porque ela sempre foi muito criativa. Ela transformava de forma mágica o alimento, o pouco que tinha, em muito, porque
ela misturava algumas coisas, criava outras guloseimas e foi sempre assim. Ela sempre foi muito criativa nesse âmbito da culinária. Ver o nada, agora quero apresentar essa possibilidade de como despertar a criatividade. É vendo o nada. Ver o nada é a capacidade de desnudar de interpretações, ser pueril. Dessa forma de olhar para as coisas, podem alavancar a sua forma de interagir com o mundo e aguçar o seu cérebro para a obtenção de novas ideias. Primeiro, é importante olhar com simplicidade as coisas, de forma natural, enxergar qual que é o objetivo daquela coisa, como ela se apresenta, o que é aquela coisa. Por exemplo, um peixe é um peixe e o habitat dele é na água, no mar, nos rios. Você não vai ver um peixe voando porque não faz parte da natureza dele. Ver as coisas de forma simples vai propiciar clareza, limpeza, né? A gente pode trazer a imaginação para trabalhar com a criatividade, mas primeiro a gente precisa da simplicidade, do olhar puro, claro e enxergar o óbvio. Às vezes, ao responder uma questão importante na faculdade, no colégio, você busca conhecimentos elevados. A partir do momento que você deixa o óbvio de lado, você pode abrir uma lacuna naquele momento e não encontrar a resposta, porque muitas vezes a resposta já está no que é óbvio. Vamos trazer essa simplicidade do óbvio para a nossa criatividade, para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes uma pessoa está com os braços cruzados somente porque ela está se sentindo confortável em estar daquele jeito e não quer significar outra coisa, que ela está fechada, que ela está brava, que ela está séria. Não, primeiramente olhe para as coisas como ela se apresenta, de forma simples. Você pode depois ir conversar com essa pessoa e perceber que ela estava de braços cruzados porque ela estava confortável, porque ela estava com frio, enfim, pode ter vários significados, né? Mas o importante é olhar primeiro o comum nesse sentido, nessa situação do despertar a criatividade. Você olhou as bases, o alicerce, que é algo simples, pueril. Depois você vai realmente ver como está se apresentando. Você vai se aproximar daquilo. E aí ver o que realmente está acontecendo, o que realmente é aquilo. A partir daquele momento você vai racionalizar, né? Trazer a razão para aquela situação. E perceba como você se sente. O que é aquilo para você, né? A partir do momento que você olha com olhos mais puros, você se aproxima, vê
como que aquilo se mostra para você e percebe a sua sensação, você tem aí a possibilidade depois de trazer a criatividade para o campo das ideias, fazer as ligações, fazer as conexões, ver como que você pode usar aquela coisa. Por exemplo, a minha mãe, ao olhar para a geladeira, ela via o que tinha ali na geladeira. A partir do momento que ela estava naquela situação, ela percebia o que ela sentia. O que ela sentia, talvez a necessidade de construir algo diferente daquilo que se apresentava. E aí ela trazia a emoção, o amor. E quando o amor tomava conta da visão dela, ela transformava aquelas coisas simples em algo mais elaborado. Para ser criativo e enriquecer, é interessante utilizar vários recursos. Um deles é ver as coisas sem o ato racional, sem pensar em nada, ver só o que se apresenta para você e depois trazer o emocional. Ora você vê com e ora você vê sem. Perceba essas diferenças. No dia a dia, nós utilizamos esse recurso. Por exemplo, quando você sai da sua casa e se depara com uma situação triste, degradante, você traz o seu lado racional, você não leva a sua emoção para aquela situação, porque dessa forma você iria se sentimentalizar demais e aí você não ia conseguir fazer as suas coisas direito. Por exemplo, você está num caminho, aí no caminho uma pessoa passa mal e se você não tem como ajudá-la, se ela já está sendo ajudada, né, ou você vê alguém em situação de muita pobreza, se você para ajudar todas as pessoas que estão nessa situação, você não vai conseguir chegar no seu trabalho. Claro que nós temos a nossa parte, podemos fazer a nossa parte, mas diante de algumas situações, a gente se protege, né? A gente se abstém um pouco da emoção para poder encarar aquela dificuldade. Um médico, por exemplo, se ficasse muito mal todas as vezes que perdesse um paciente, ele desistiria da profissão. Muitas vezes é preciso colocar o lado racional para encarar as dificuldades. E outras, é importante trazer o lado emocional. Isso não quer dizer que a pessoa com uma atitude mais racional é insensível. Não, pelo contrário, é uma forma de sobrevivência. Tente fazer a experiência de olhar as coisas de forma extremamente racional, matematicamente racional. E depois tente analisar essa mesma situação de maneira emocional. As percepções serão outras. Quais coisas são realmente significativas para você? No momento que você percebe o que é significativo, você pode fazer uma conexão emocional com essas coisas. Traga essa poesia para você. Permita-se viver o que é real para você, o que é importante para você. Por exemplo, se o seu filho é importante para você, não tenha vergonha de deixar isso claro para ele e de demonstrar com atitudes esse carinho, abraçando, conversando, doando um pouco do seu tempo para ele, enfim, da forma que você achar apropriada e conseguir transmitir
entre palavras, entre atitudes, entre projeções, né, pensamentos, o seu amor para Ele. Uma das coisas mais importantes indicadoras de prosperidade é a administração de tempo. Uma empresa bem administrada e organizada tem tudo para obter lucro. Uma vida pessoal bem organizada também não é diferente. Tente, da mesma forma, obter sucesso fazendo dos seus dias algo limpo, algo claro, algo organizado. Por quê? Porque a criatividade se instaura também, como nós já começamos a conversar nesse começo de bate-papo, a criatividade se instaura no momento claro, no momento limpo. Como você tem administrado a sua vida? Você está procrastinando? Tudo bem que você é livre para deixar as coisas para depois. Não se esqueça de que você, com essa escolha, pode amontoar afazeres, embananar tudo, né? E deixar as coisas não claras, deixar as coisas amontoadas. Ou seja, você é o dono da sua própria vida. Você quem se faz merecedor das suas conquistas. No momento em que você fizer a sua parte, você poderá viver com consciência tranquila, porque você realmente fez tudo o que poderia fazer para alcançar o resultado. Se ainda não alcançou, bora arregaçar as mangas e tentar fazer diferente, usar outras estratégias, melhorar o que já foi produzido aqui ou ali, seguir em frente. Muitas vezes nós vamos nos deparar com um sistema que é falho demais, que não funciona. Diante desse sistema que é falho, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação, o nosso dia de hoje? Nós sabemos que existe muita falha no nosso sistema político. Mas até que ponto eu preciso desse sistema político para me estruturar? Até que ponto eu consigo me organizar sozinho e deslanchar a minha vida de prosperidade e riqueza sem a necessidade de um próximo? O que você pode fazer para melhorar a sua empresa? Como que você pode melhorar ainda mais a vida da sua empresa? O que não dá para fazer é desistir. Você quem escolhe as coisas no seu caminho. Então, se você desistir, claro que quando nós vemos que a situação é inviável, elaboramos outro plano de ação, outra estratégia, saímos daquele caminho, desistimos daquela situação e partimos para outra situação. Temos que aprender a tirar o time de campo quando necessário, para num próximo jogo ter energia e conhecimento suficiente para ganhar. Então a criatividade vai se instaurar no momento de simplicidade, no momento de tranquilidade. Muitas vezes você pode estar relaxando num passeio e ter uma ideia fantástica. A gente precisa do que é simples, do que é pueril, do que é tranquilo, para a gente trabalhar com a criatividade. Então, pessoal, essa é uma dica que eu queria repartir com todos. Essa forma funcionou com a minha mãe, essa forma funcionou comigo. Já tive percepções e ideias diferentes, trazendo a razão, depois trazendo a emoção. E
A vida está aí para ser vivida, para ser experimentada. Utilize tudo o que você pode em seu benefício. Aqui é Valdo Santos, o coaching do sucesso, me disponibilizando para atendimentos por Skype. Entre em contato se desejar. Um grande abraço a todos.